Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Gouveia e esse aqui é o Resenha do Gibi. E nesse vídeo aqui eu vou estar falando dessa revista aqui, ó, Almanac Text, edição número 34, né? A Almanac Text é aquela coleção em que saem histórias que não são publicadas nas publicações regulares de Text, né? Tanto na Itália quanto aqui no Brasil. Elas trazem edições especiais, né? Republicação de edições especiais de Text na Itália. Essa revista aqui faz parte do meu acervo. Ela foi lançada em janeiro de 2008, ou seja, já vai fazer aí 13 anos que foi lançada essa revista aqui, né? E traz aqui a história da capa, A Cidade Corrompida, né? É uma história muito bacana, muito dinâmica. É uma história do Tex, né, que se passa em apenas um dia, né? Em um dia o Tex resolve tudo, né? E isso faz também com que o enredo seja bastante dinâmico, sabe? Não tem aquelas barrigas, aquelas partes assim que a história se arrasta um pouco mais. Não, é uma história assim que mantém um ritmo do começo ao fim. E, né, vocês podem ver aqui que logo na segunda página aqui, ó, logo aqui nas primeiras páginas aqui você já tem pancadaria, ó. Já tem pancadaria aqui, o Tex já se envolvendo numa briga. Mas daqui a pouco eu falo sobre dessa história. Só para situar vocês, essa história aqui ela foi publicada originalmente na edição italiana Tex número 323 em setembro de 1987. O texto é do Gianluigi Bonelli e os desenhos do Fabio Civicelli, né? É uma história assim muito grande, assim, desenhos muito legais, né? A arte assim é muito bacana. Essa revista ela já tinha sido publicada no Brasil em uma outra edição especial colorida, né? E agora ela na época, né, que ela saiu em Almanac Text, ela veio em preto e branco, né? Conforme foi a edição original lá da Itália. Bom, a história se passa na cidade de Nova Orleans, né? Onde o Tex e o Kit Carson eles chegam, né? Eles vêm a mando do comando dos Rangers, eles estão numa missão. E eles têm que investigar um bando, né? O chamado Bando do Rio, que fica extorquindo donos de barcos e comerciantes ali que trabalham na região do porto ali de Nova Orleans, né? E o Tex e o Carson chegam na cidade e eles se hospedam num hotel, né? E logo quando eles entram lá no quarto, assim, eles começam a se preparar para o almoço, eles escutam no quarto ao lado uma pancadaria, né? Eles vão lá intervir, né? Eles adoram uma encrenca, eles chegam lá para intervir e quando eles entram no quarto ao lado, eles veem dois capangas do Bando do Rio espancando o Capitão Bill Hogan, né? O Capitão Bill Hogan, ele é o capitão do barco Estrela do Rio, né? E os capangas do Bando do Rio querem que o Hogan ele deixe o comando do barco, né? Para assim o bando lá, a quadrilha, ter controle sobre o navio. E o Capitão Hogan ele se recusa, né, a ceder à pressão, acaba, né, sendo bastante agredido. Só que daí o Tex e o Carson eles chegam para intervir na situação, né? E aí dá uma lição aí nos dois capangas, né? Os dois voam pela janela, assim, é um momento assim bem hilário da história, né? Em que o Tex começa a jogar os dois bandidos pela janela. E aí eles sentam para conversar com o capitão e o capitão, né, situa toda a situação, né, sobre as extorsões e agressões que os trabalhadores lá do porto vêm sofrendo dos capangas do Bando do Rio. Então a investigação já começa por aí, né? O Tex depois, mais para frente, ele e o Carson voltam a se encontrar com esses dois capangas junto com o restante da quadrilha. E aí ele tenta chegar até o líder do bando, né? Que é o dono do barco Flórida, o Rod Haver, que é o dono lá do barco Flórida, onde é o covil dos bandidos e onde também o chefe do bando ele faz jogo clandestino, né? Ele aproveita lá para depenar os patos de passagem, né? Como eles mesmos dizem na história. Então a história vai se desenvolvendo, né? Tem ainda algumas trocas de tiro, né? Muitas trocas de soco também ao longo da história, até chegar, né, nas páginas finais, né, no desfecho da história, onde o Tex aí acaba dando uma lição aí no líder do bando, né, e acaba fazendo um pandemônio lá no barco Flórida, né? É um desfecho muito bacana, assim, muito legal. E o legal dessa história é que, como eu disse no começo, foi uma história assim que ela é rápida, né? O Tex e o Carson chegam de manhã cedo em Nova Orleans
e de noite já tá com tudo resolvido, já colocou fim aí à quadrilha, né? Uma história muito bacana. E no final aqui da página aqui, ó, tem aqui um breve histórico sobre essa história, né? E aqui ele conta aqui que o diretor-geral da SBE chega na sala do Bonelli, né, e fala: faz uma história em que Tex vai a Nova Orleans. E aí o Canzio pergunta, né, o Décio Canzio, né, que é o... Aliás, aqui diz o seguinte, que o Gianluigi Bonelli entrou na redação, foi à sala do Décio Canzio, então diretor-geral da SBE, e disparou: fiz uma história em que Tex vai a Nova Orleans, né? Daí o Canzio questionou: ah, tá, mas e como é que é a trama? Daí o Bonelli respondeu: Tex chega em Nova Orleans e surra todo mundo. E é bem o que acontece nessa história aqui. Tem muita troca de soco. Tem mais soco do que tiro, né, nessa história, né? É um fato curioso também. O Tex luta mais com as mãos do que propriamente com a arma, né? Mas assim, para quem tá começando a ler Tex, né? Para quem tá começando, tá se inserindo no universo texano, essa é uma história que eu aconselho, porque ela é de fácil entendimento, né? Não há referências, muitas referências a outras épocas do Tex. Então, e essa revista aqui, o Almanac Tex, né? Até me fugiu o número aqui, a 34, ela é história fechada, né? A história então começa e termina nessa mesma edição, então, ou de repente o leitor não tem que sair aí caçando em sebo a continuação da história. Isso também é um ponto importante. Mas é assim, então para quem está começando a ler, né? Tem uma referência aqui ao Jack Tigre e também ao Kit Wheeler, né? Só que assim, o cara só questiona se ia precisar da ajuda deles, né? Daí o Tex fala que não, que era uma missão rápida. Então tá aí, gente. Quem quiser achar num sebo aí, né? Ou um colecionador. É uma história que eu gostei muito, que eu aconselho, né? Já li 3 vezes, né? Inclusive li, né, nessa noite passada aí pra estar fazendo a gravação do vídeo, né? Então, se vocês gostaram, se vocês já leram essa história, né? Deixa aqui nos comentários as suas impressões. Se vocês não leram ainda, eu aconselho a ler. Eu não vou dar muitos detalhes para não dar spoiler, né? Porque tem muitas passagens bem interessantes, né? Então não vale a pena aqui ficar contando detalhes do que aconteceu. Mas se você já leu, se você já gostou dessa história, se você não gostou, né? Deixa aqui nos comentários aqui para eu saber a sua opinião. Também aqui no link aqui da descrição tem um link para a Amazon, né? Onde você encontra lá histórias mais atuais do Tex, né? Os últimos lançamentos do Tex. Então aqui no link aqui embaixo também você vai encontrar ofertas. Nos próximos vídeos eu vou procurar trazer, né, revistas mais recentes, né? Nesses primeiros vídeos que eu fiz, eu busquei trazer mais coisas no meu acervo, né? Eu tô aí para fazer uma visita aí nas comics shop, nas bancas de jornais aí, para estar trazendo coisas novas, para estar conversando aí com vocês. Eu sou ainda do tipo do leitor mais antigo, que eu gosto de ir na banca de jornal, né? Se bem que hoje em dia as bancas de jornais estão cada vez mais raras, mas eu ainda sou daquele tipo de leitor que gosta de ir até o local de venda dos produtos e ir, né, olhando um por um, analisando, né? Eu ainda mantenho esse hábito, né, que já está ficando até antigo. Bom, gente, então agradecer a todos que chegaram até aqui, né? E um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo, onde eu vou estar trazendo mais aí impressões aí sobre algumas revistas que eu tenho aqui no meu acervo ou algumas novidades que eu também trarei aqui no canal. Beleza? Se você não está inscrito, ó, aproveita para se inscrever, porque temos aí vídeos de 2 a 3 vezes por semana. Valeu?